Aqui no Brasil, no ano em que 5 ministros caíram por suspeitas de envolvimento com irregularidades, o Brasil teve uma pequena melhora nesse ranking da corrupção, mas ainda ficou bem longe dos primeiros lugares. Nosso país ocupa a posição número 73 no ranking da Transparência Internacional. Do ano passado para cá, a nota do Brasil subiu um pouquinho, subiu de 3,7 para 3,8. Nós vamos a Brasília, então, falar com Fernanda Galvão, nossa repórter. Oi, Fernanda. Bom, mesmo melhorando de nota, nossa avaliação é muito baixa, né, Fernanda? Leilane, boa tarde a todos. É muito baixa, sim. A nota vai de 0 a 10. Quanto mais próxima de 0, mais corrupto o país. E como você disse, o Brasil tirou 3,8, um pouquinho só melhor que no ano passado, quando tirou 3,7. Na América do Sul estão melhores que o Brasil, o Chile e o Uruguai. E dentre os 182 países avaliados, o Brasil é o 73º. Esse ranking, ele é medido de acordo com a percepção que as pessoas têm dos casos de corrupção. É divulgado desde 2005 pela entidade internacional Transparência Internacional, que aqui no Brasil é representada pela ONG Amarribo Brasil. É o presidente dessa ONG que está aqui com a gente, Jorge Donizete Sanches, a quem eu pergunto o seguinte: uma das perguntas feitas às pessoas que participam da pesquisa é se o governo consegue combater a corrupção, se as pessoas envolvidas são punidas. A impunidade é a grande causa dessa alta sensação de corrupção, quer dizer, se o mesmo número de casos de corrupção tivesse um fim diferente, uma punição mais rigorosa, a percepção das pessoas seria diferente, Jorge? Não tenha dúvida, porque o pior de apurar o índice de corrupção é essa corrupção ser apurada e não ser condenada, ser julgada. E nós temos visto que a nossa justiça, infelizmente, demora muito para julgar e muitas vezes, quando julga, encerra-se e arquiva-se o processo por prescrição. Então, essa constatação pela sociedade civil faz com que as pessoas não deixem de acreditar que, havendo corrupção, essa corrupção é punida com os rigores da lei. A legislação existe, é uma legislação que tem avançado, porém a não aplicação de forma efetiva dessa legislação faz com que a população tenha esse sentimento de impunidade. Agora, um dos argumentos usados pelas autoridades é que o grande número de casos de corrupção é porque os órgãos de investigação estão trabalhando mais, que as denúncias estão chegando mais frequentemente à imprensa. Você acha que procede? É esse o caso ou não? O foco da pesquisa não é os casos que foram apurados, mas sim a sensação e a percepção de que há corrupção. Então, pode até eventualmente algum caso influenciar, mas a longo prazo isso passa a ser algo positivo e não negativo. A exposição do fato e a apuração dos fatos e com a condenação dos envolvidos faz com que a população passe a acreditar e acreditar cada vez mais em que não só está sendo apurado, mas julgado os casos. Então, o índice ele é baseado na percepção e não nos casos que estão sendo efetivamente apurados. Até porque não é impossível você, o corrupto, enquanto cometendo o ato delituoso, ele não vai divulgar. Quando surge, então, a apuração dos fatos, obviamente, nesse momento pode interferir um pouco. Mas o que mais interfere é a questão da impunidade e a questão da cidadania e a educação também. Agora, Leilane, essa ONG do Jorge Sanches, Amarribo Brasil, ela tem ramificações em 206 municípios e entre 1999 e 2008 eles conseguiram levar à cassação 200 políticos, entre prefeitos e vereadores. E eu pergunto para ele, com base nessa experiência, o que você acha mais fundamental para que a sociedade consiga pressionar as assembleias e levar à cassação de políticos corruptos? O trabalho da Amarribo é sempre no sentido de estimular os líderes locais a se envolver e participar, deixar o comodismo de lado, criar uma organização que possa fiscalizar e pressionar, em especial a Câmara de Vereadores, a apurar e exercer o seu papel constitucional, que é fiscalizar o Executivo. Então, nessa nossa experiência de mais de 200 entidades, sempre foi assim: a gente vai dar uma palestra motivacional, contando a nossa história e desenvolvendo naqueles líderes local o desejo de estar, evidentemente,
participando, apurando e pressionando, em especial o Legislativo e o Executivo, a prestar contas, e isso faz com que, em especial os vereadores, passem a querer apurar, porque dependendo do Judiciário, muitas vezes as decisões são mais lentas e demoradas, e a pressão popular é exatamente o recado que o vereador muitas vezes entende. Muito obrigada, boa sorte nesse trabalho de combate à corrupção. Leilânia. Obrigada, Fernando. Obrigada, Jorge Donizete. A Amarribo assumiu hoje em Brasília a divulgação do país do ranking mundial da corrupção. A entidade criada em Ribeirão Bonito é a representante do Brasil na Transparência Internacional. A Amarribo falou em Brasília sobre o resultado do ranking da corrupção mundial, uma pesquisa feita pela Transparência Internacional. Desde o final do ano passado, a associação é a representante da entidade no Brasil e trabalha na divulgação das pesquisas dela. A partir da constatação da Transparência Internacional que efetivamente a Amarribo era uma entidade séria e com capilaridade em todo o Brasil, porque a nossa rede hoje são 206 entidades, então nós celebramos um primeiro convênio. Desde 1999, a Associação da Cidade de Ribeirão Bonito cobra ética no uso dos recursos públicos e já conseguiu investigar, denunciar e afastar políticos do município. E é sobre isso também que a pesquisa trata. O Brasil ficou na posição de número 73, pior que no ano passado, quando ocupou o número 69. Desde 2005, o Brasil está abaixo de 5. Abaixo de 5 é um índice negativo, prejudicial, e lá no mapa da corrupção mundial é considerado como vermelho. A Amarribo veio ao Congresso também para conversar com os senadores sobre um novo projeto. Eles querem que as câmaras municipais, principalmente das cidades com até 70 mil habitantes, tenham mais atitude na hora de fiscalizar o Poder Executivo. O vereador que fica com vontade de trabalhar numa Câmara, ele acaba sendo impedido por um regimento interno arcaico e, na minha opinião, inconstitucional. Ele quer fiscalizar e ele depende de um monte de assinatura de outros vereadores para poder cumprir o dever constitucional dele. Foi eleito para fiscalizar e ele chega na Câmara, ele depende de um monte de outras pessoas para poder exercer o papel dele. No ano que vem, a Amarribo e a Controladoria Geral da República vão organizar em Brasília, em nome da Transparência Internacional, o Congresso Mundial de Combate à Corrupção. O fato da presidente Dilma não ter demitido nenhum ministro e manter o Lupe, apesar da decisão do Conselho de Ética, você acha que isso influenciou também nesse ranking? O ranking ele é feito e essas entrevistas são feitas do período de 2009 a setembro de 2011. Então, certamente pode ter influenciado um pouco, sim, porque o momento político demonstra que existe fatos acontecendo para distantes. Somos 7ª, 8ª ou 5ª economia mundial e 73º no ranking da corrupção. Isso ainda é uma mancha que tem que ser diluída, tem que ser dissolvida e, repito, através da melhoria das instituições, através da educação. Existem no Senado, na Câmara, projetos que vão melhorar isso, como, por exemplo, colocando como crime hediondo o crime de corrupção. Né? Porque, principalmente, a corrupção, ela corrói a dignidade da pessoa humana e ela destrói, né, a autoestima da população. Foi divulgado hoje pela ONG Transparência Internacional um relatório sobre a corrupção nos países. A nota do Brasil subiu um pouquinho, mas continua na chamada zona vermelha. De 1 a 10, a nossa nota ficou em 3,8. Não, se fosse na escola, estaríamos reprovados. E se fosse hospital, André? O Brasil estaria na UTI. O Brasil caiu para a posição 73 numa lista de 183 países.
Mas é bom a gente lembrar que esse índice, baseado em dados de instituições como o Banco Mundial e o Fórum Econômico Mundial, é muito subjetivo. É uma espécie de termômetro que mede a percepção da população de como anda a corrupção em cada país. Você acha que o governo combate a corrupção e que os envolvidos são punidos? Essa é uma das perguntas feitas a formadores de opinião, empresários, acadêmicos, jornalistas e servidores públicos. Com base nas respostas, a Transparência Internacional dá nota ao país. De 0 a 10, o Brasil ficou com 3,8 pontos, pouquinho mais que os 3,7 do ano passado, o que nos colocou na posição 73 de uma lista de 183 países. Estão melhores que o Brasil na América do Sul, Chile e Uruguai. No mundo, o país mais bem colocado é a Nova Zelândia, com 9,5 pontos, seguida pela Dinamarca e Finlândia, ambas com 9,4. Nos últimos lugares, a Somália e Coreia do Norte, com pontuação 1. Entre os países latino-americanos, o mais corrupto é a Venezuela, na posição de número 172, com nota 1,9. Mas, como alertam os divulgadores da pesquisa, não há como medir corrupção. A nota dada aos países é baseada numa avaliação subjetiva, que reflete apenas a percepção das pessoas. E mais importante do que a nota é a posição de um país em relação aos outros. Para o presidente da ONG, que representa a Transparência Internacional, a impunidade é a grande causa da baixa pontuação do Brasil. No nosso caso do Brasil, existe muito forte isso, a sensação de que a justiça não aplica as leis e as penas necessárias no tempo previsto. Tanto é que o Instituto da Prescrição, ele acaba ocorrendo muitas vezes no Brasil. Uma entidade criada no interior paulista assumiu ontem em Brasília a divulgação do país do ranking mundial da corrupção. A Associação de Moradores de Ribeirão Bonito, a Amarribo, é a representante nacional da Transparência Internacional. A Amarribo falou em Brasília sobre o resultado do ranking da corrupção mundial, uma pesquisa feita pela Transparência Internacional. Desde o final do ano passado, a associação é a representante da entidade no Brasil e trabalha na divulgação das pesquisas dela. A partir da constatação da Transparência Internacional que efetivamente a Amarribo era uma entidade séria e com capilaridade em todo o Brasil, porque a nossa rede hoje são 206 entidades, então nós celebramos um primeiro convênio. Desde 1999, a Associação da Cidade de Ribeirão Bonito cobra ética no uso dos recursos públicos e já conseguiu investigar, denunciar e afastar políticos do município. E é sobre isso também que a pesquisa trata. O Brasil ficou na posição de número 73, pior que no ano passado, quando ocupou o número 69. Desde 2005, o Brasil está abaixo de 5. Abaixo de 5 é um índice negativo, prejudicial, e lá no mapa da corrupção mundial é considerado como vermelho. A Amarribo veio ao Congresso também para conversar com os senadores sobre um novo projeto. Eles querem que as câmaras municipais, principalmente das cidades com até 70 mil habitantes, tenham mais atitude na hora de fiscalizar o Poder Executivo. O vereador que fica com vontade de trabalhar numa Câmara, ele acaba sendo impedido por um regimento interno arcaico e, na minha opinião, inconstitucional. Ele quer fiscalizar e ele depende de um monte de assinatura de outros vereadores para poder cumprir o dever constitucional dele. Foi eleito para fiscalizar e ele chega na Câmara, ele depende de um monte de outras pessoas para poder exercer o papel dele. No ano que vem, a Amarribo e a Controladoria Geral da República vão organizar em Brasília, em nome da Transparência Internacional, o Congresso Mundial de Combate à Corrupção.